Olá, erudita e eruditos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Olha o tema de hoje, vai dar o que falar. Bom, pessoal, falar de Baphomet e Azazel é pesado, então hoje é um tema para nós escrutinarmos, para nós entendermos, desmistificar muitas coisas que existe como simbologia e entender realmente quem é Baphomet, quem é Azazel. E o nosso tema de hoje ele está baseado, pessoal, no capítulo 16 de Levítico, tá? Eu não vou abordar todo o tema, não vou ler todo o tema, porque só essas duas palavras, Baphomet e Azazel, já vai trazer um monte de informação aqui para nós, então eu vou abordar somente o que está ligado o título do vídeo, tá bom? A nossa aula de hoje, que nós vamos falar e entender sobre Baphomet e Azazel baseado em Levítico 16. Olha só, eu vou ler aqui para você, para que você fique comigo até o final, o que nós vamos estudar hoje. Veja só. Primeiro, o que significa a palavra Baphomet? Segundo, o que ele representa? Terceiro, qual é a sua ligação com Azazel? Quarto, quem é Azazel? Aí nós vamos entrar agora dentro do texto. A quinta pergunta, o quinto tópico é: por que dois bodes foram apresentados, um para Deus e um para Azazel? E qual é a simbologia que o bode traz? Sexto tópico, por que os judeus tiravam sortes? Nós vamos ver também isso. Sétima pergunta, o sétimo tópico, por que o bode que saiu para Azazel, dentro desse contexto do Levítico, teria que ir vivo para o deserto e o outro ser sacrificado a Deus? Veja só, essa pergunta é difícil. Oitavo tópico, qual era o significado da imposição das duas mãos de Arão sobre a cabeça do bode vivo? E o último tópico, por que o bode deveria ir vivo para o deserto? Veja só que são 9 assuntos que nós vamos tratar dentro desse contexto, são 9 perguntas para que assim a gente consiga decifrar o que realmente está dito nessa passagem e entender o que significa Baphomet, quem é Azazel. Hoje você vai aprender esse tema, ele é pesado, mas não tenha medo, tá certo? Um erudito e uma erudita não devem ter medo do conhecimento. Você vai ver que não é tudo aquilo que falam, tá certo? Então, fica comigo até o final que eu tenho certeza que esse tema aqui vai elastificar a sua consciência. Vamos juntos? Vamos começar a entender então o primeiro tópico que diz o que significa a palavra Baphomet. Veja só, Baphomet ou Baphomet é uma criatura simbólica, ele é um símbolo que então tem a cabeça de bode, de touro ou chacal e corpo humano, tem essa mistura. Ambivalente, o significado do Baphomet é o bem e o mal, a dualidade que eu falo aqui na escola, a luz e as trevas, o céu e a terra, o feminino e o masculino. Ele representa, veja só, a dualidade, porém essa figura, pessoal, é sempre atribuída para o mal como um símbolo do mal, tá certo? O que ele representa? O que Baphomet representa? Qual é o seu significado? Veja, a expressão proviria da união de dois vocábulos gregos. Pasmem o que vocês vão escutar e ler agora. Por isso que eu gosto de deixar o texto da explicação na tela. Olha só, os vocábulos grego baph e metis significa o que? Batismo de sabedoria. Essa é a representação de Baphomet, da palavra Baphomet. Veja só, a palavra Baphomet em hebraico é como segue. Eu vou ler para você. É mais espantoso ainda, olha. Beth Pevav Mentaf, que é um método de codificação usado pelos judeus, onde na etimologia da palavra, onde os cabalistas judeus utilizam essa codificação, nós obtemos então uma outra origem dessa palavra, que é Shin Vav Pe Yod Aleph,
que soletra-se, olha isso aqui, Sofia. Essa junção dessas palavras, traduzido pelo grego, é para sabedoria. Sofia do grego é sabedoria, por isso que diz filosofia, amor à sabedoria. Olha, pessoal, os judeus eles sabem dessa dualidade que eu tanto falo aqui, que Deus é um só e que interage no bem e no mal e que são ambas criações do Altíssimo. Vamos mais. Olha só, antes de destacar a parte de Levíticos 16, pessoal, nós vamos ver que essa ligação da figura do bode com Azazel, eles criam na cultura judaica, pela simbologia que o bode trazia, tá? Que ele iria carregar, esse bode, eu já vou adiantar um pouquinho para você, que esse bode iria carregar os pecados do povo, que Arão teria que intervir, impondo as suas 2 mãos sobre a cabeça do bode, e assim de forma mística de forma simbólica, passaria então todos os erros, os pecados, as transgressões do povo de Israel para aquele bode, e ele era largado para o deserto, que eu vou ler já já. E veja, Azazel, na tradição hebraica, era tido como se fosse um demônio, tá? Uma entidade que estaria no deserto esperando esse bode como sacrifício vivo. Ele então iria resgatar esse bode. Azazel iria então pegar esse bode para si como sacrifício, tendo sobre si, no bode, os pecados do povo de Israel, tá certo? Adiantei um pouquinho para a gente entender. Vamos ler agora então a passagem de Levítico. Eu vou ler toda ela, que fala dessa parte, e depois nós vamos estudando parte por parte, tá certo? Vamos lá, diz o seguinte: Arão sacrificará o novilho, aqui fala de bezerro, né? Como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Veja que aqui ele teria que fazer o sacrifício por ele mesmo e pela sua família. Depois disso, então, pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e tirará sortes quanto aos 2 bodes. Veja que as perguntas que eu falei no início, os tópicos estão relacionados dentro desse contexto. Uma para o Senhor e a outra para Azazel. Aqui surge a primeira vez a palavra Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para se fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto, como expliquei. Arão tirará o novilho como oferta por seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família, e ele oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará o incensário, cheio de brasas do altar que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho, e com o dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então, sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará propiciação, pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro,
que está entre eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando ele entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída de Arão, depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades dele para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel lavará suas roupas e se banhará com água, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Levítico 16, do 6 ao 27. Veja que eu li toda essa parte, esse contexto que fala sobre Azazel, sobre o bode. Depois, no finalzinho, nós vamos entender o que Bafomé tem a ver com esse bode, tá? E eu li todo ele para tentar agora escrutiná-lo. Então, se você tiver sua Bíblia para acompanhar essa aula, depois você vai parando o vídeo nas explicações para voltar nessa leitura na parte que está sendo referida. Porque se eu ler a passagem explicando, o vídeo vai se estender muito e você vai ficar perdido nessas informações. Você viu que é muita coisa. É oferta pelo pecado, é lavar, depois tem que soltar o bode vivo, impor as mãos. Um fica na tenda do encontro, um vai ser sacrificado a Deus. É muita coisa. Então é isso que eu vou fazer agora. Nós vamos fazer perguntas para decifrar esse texto, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta, pessoal, depois de ler o contexto, é essa. Quem é Azazel? Essa palavra estranha. Azazel do hebraico quer dizer, veja só, abismo ou grande montanha. É um nome para representar o lado mal, o lado esquerdo da nossa consciência que Deus criou. Azazel não é um ser real, tá, pessoal? Mas na raiz etimológica hebraica tem outro significado. Pasmem agora vocês que estão vendo e me ouvindo, leia comigo o significado de Azazel na etimologia hebraica. Ez quer dizer bode no hebraico. Azal quer dizer do outro lado em hebraico. E El está se referindo a Deus, ou que está ligado a Deus. Por quê? Porque toda palavra, meus irmãos, que terminam com El, tá? Tem ligação com Deus. Veja, eu citei aqui alguns nomes que aparecem, por exemplo, Emanuel, quer dizer Deus conosco. Gabriel,
Rafael e outros mais que acabam com El têm ligação com Deus. Sendo assim, o significado na raiz etimológica, em outras palavras, significa o outro lado de Deus, dualidade, o lado mal. Por isso tinha que ser 2 bodes iguais. Cada vez mais que eu vou pesquisar, que eu vou fazer meus estudos para trazer para você esse conhecimento, cada vez mais eu descubro sobre a dualidade de Deus. O que eu falo aqui no canal é diferente de dualismo, que é o que a maioria das pessoas entende. E o que é dualismo? É um ser do bem lutando o tempo todo com um ser do mal, ambos em equivalência de poder. E não é isso. Deus, quando fala que é onipresente, é onipotente, quer dizer que todo o poder está com ele. Ele é soberano, é o Altíssimo, está acima de tudo e de todos e é o único Senhor, Criador, Deus Todo-Poderoso, enfim, todos os nomes atribuídos a ele. Então veja que Azazel não é um bicho que está lá. Eles entendiam que era uma entidade, porém ninguém nunca viu ela, tá? Que na cultura deles eles criam que esse Azazel fosse um demônio que perambulava pelas montanhas, no deserto árido, enfim, por isso que tem essa questão de largar o bode para o deserto, num lugar solitário. Eles criam que ali ele estava para receber esse bode como oferta de sacrifício para pagar todos os pecados dos israelitas, do povo hebreu. Então veja que Azazel, é claro que na tradução, quando é traduzido do hebraico, eles não iam colocar o outro lado de Deus, eles seguraram a raiz etimológica. Por isso que é importante nós estudarmos para conhecer e decifrar isso. Significa o outro lado de Deus, o lado mal da criação de Deus. E nós vamos entender que tudo vai fazer sentido. Aguenta aí, vem comigo. Agora que nós já entendemos aqui sobre Azazel e o que ele significa, olha só, pessoal. Só para nós recapitularmos, eu vou fazer um parênteses aqui, antes de continuar, só para nós recapitularmos, é bem complicado de entender todo esse texto. Vamos lá. Olha só, o texto ele se refere então a 2 bodes idênticos, tá? Escolhidos para o sacrifício a Deus. Eram bodes idênticos. Então, na Torá é dito que, na Torá, no Talmud, é dito que eles era pendurado no pescoço desses 2 bodes, uma plaquinha cada um, com o nome Hashem a um e outro Azazel. E era tirado sortes. Aí existia várias formas que eles tiravam essas sortes. Era escrito em cerâmica em algumas partes, outros então com flechas. Então eu não sei qual é a forma, porque a Bíblia não entra nesses detalhes. Mas era tirada essa sorte e a tabuleta que fosse erguida de um dos bodes, por exemplo, com o nome do Criador, Hashem, que é Senhor lá, é a maneira deles dizerem Deus, os judeus. Então esse bode era levado para dentro da tenda para ser feito o sacrifício para o Criador. E o outro, então, com o nome Azazel, era levado, então, para o deserto com alguém que era responsável em fazer isso. E veja que essa questão da oferta, para nós entendermos, a oferta, quando era levado essa oferta do bode ao sacrifício a Deus, era então todos os animais, quando eram levados no templo ou no tabernáculo, ou na tenda do encontro, que uma vez por ano o sumo sacerdote entraria ali, Arão entraria ali para fazer esse sacrifício, essa oferta significa o meio de quitar a dívida, que a dívida era o pecado do povo. Então existia a lei, que era, vamos supor assim, um contrato de 2 partes, era algo verbal no caso, né? Que Deus falava ao povo que se eles cumprissem todos os mandamentos, enfim, Deus ia fazer assim, mas se não cumprisse ia ser assado. Essa parte da dualidade, Deuteronômio 28 fala bem direitinho, tá? Então tinha essa lei, esse pacto,
que é o Antigo Testamento, com o povo de Israel, não com nós. O sacrifício, toda vez que era levado, era para pagar a dívida, vamos supor assim, para o povo não ficar em descrédito. Então, errava, pegava o animal, ia lá, sacrificava, então quitava essa dívida, tá? E o pecado do povo era o quê? Era a transgressão, quebravam o acordo com Deus, era o crime deles, tá? Por isso que existia essa oferta para pagar os pecados. Então, como nós já entendemos que esses 2 bodes eram escolhidos, um para o sacrifício para Deus e outro era enviado vivo, carregando consigo o pecado do povo, entendemos já que 2 bodes existiam ali para um certo ritual. E qual é a simbologia do bode? E por que eram 2 bodes? Já expliquei que os 2 bodes significam o quê? Representam a dualidade do Criador. Por isso que era um feito para sacrifício para Deus e outro para Azazel. Azazel é uma entidade, é algo que representa o mal, tá bom? E ambos, tanto o bem como o mal, que eram bodes idênticos, não era um pior e outro melhor, eram idênticos para representar que Deus criou os 2 da mesma forma, não existe 2 poderes lutando um com o outro. Deus está acima e os 2 poderes, tanto do bem como do mal, estão sobre o seu domínio. E eu vou provar para vocês agora, lendo uma passagem de Isaías, que está aqui, 45 do 6 ao 7, que diz o seguinte: de forma que o nascente ao poente saibam todos, ou seja, de um lado da terra até o outro, que todos saibam, presta atenção, que não há ninguém além de mim. Não existe diabo, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Aí eu coloquei aqui, não existe outro Senhor, não existe diabo lutando com Deus. Não é outro ser poderoso como Deus, além dele. Porque Deus é único, ele diz aqui, não há ninguém além de mim, não existe outro com poder igual a mim. E ele diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro Senhor, não existe um outro que se compare com Deus. E ele diz, mas eu formo a luz e crio as trevas. Quem que cria as trevas? Deus. E olha o que Deus faz, eu promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Agora, veja só, as pessoas que pensam que Deus é só bonzinho, que amor é misericórdia, sim, ele é tudo isso, mas também ele é fogo consumidor, ele age para a justiça com o mal, ele age para punir com o mal. Como é que Deus vai punir as pessoas com misericórdia sempre? Não tem como punir. Então, o que acontece? Os perversos, aqueles que praticam o mal, que buscam o mal, serão, então, levados ao caminho do mal, para a destruição. Se busca isso, como eu já falei em outros vídeos, plantou, colheu. É uma bolinha de tênis, tu joga para o chão, a tua ação é jogar, a reação é que ela retorne para a tua mão. Então, da mesma forma, praticou mal, ele vai voltar como mal. Tu praticou bem, volta como bem. Essa é a lei da semeadura do Criador. E nós estávamos falando sobre a questão do significado do bode, né? O bode, todo mundo sabe que ele traz consigo uma energia negativa, ele é carregado de energia negativa, simboliza sempre, né, o mal. Tanto que para os cristãos, por exemplo, o bode ele é uma representação do próprio diabo, certo? Mas é uma simbologia, tá, pessoal? E olha só que no juízo final, quando todos estiverem perante o trono, tem uma passagem que eu vou ler agora, Jesus ele diz que ele vai posicionar do lado direito as ovelhas e do lado esquerdo, dualidade, os bodes, ele vai separar as ovelhas dos bodes, os bons e os maus, os que buscaram o bem, que foram de Cristo genuinamente, vai ser ovelha. Os que fingiram ser de Cristo, que foram religiosos e que por dentro eram sepulcros caiados, como Jesus disse, que praticam o mal, esses vão ser bodes.
tá certo? E eu vou ler agora uma passagem aqui, ó, para a gente entender melhor isso que eu estou dizendo. Olha o que diz aqui em Mateus 25, 33. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações, todos serão reunidos diante dele e ele separará umas das outras como? Olha a representação, bode e ovelha são símbolos. Como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E aqui diz, e colocará quem? As ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Dualidade, direita é o bem e esquerda é o mal. Note que nesta parábola o bode é todo aquele que prefere então seguir a sua própria vontade em vez de seguir a vontade de Deus. E dessa forma não tem outra senão ser separados do Pai por toda a eternidade. Vamos continuando. Quinto tópico, fala que Arão tirou sorte com os bodes. Mas por que os judeus tiravam sortes? Vamos entender. De acordo com a interpretação talmúdica, a sorte da divisão da terra para as 12 tribos lá de Israel, como começou, foi feita por meio de votos. E o que é isso? Em um pedaço de cerâmica, eles escreviam os nomes das tribos, tá? E na outra, os nomes dos domínios, onde cada um teria posse. E cada vez que se sorteava, era escrito, então, novamente o nome de tribo e o nome de um novo domínio. Olha só, para entender melhor, a palavra sorte em hebraico quer dizer goral, ou seja, destino. E eu coloquei de uma forma coerente que é bem mais provável que o lançar sorte, como diz na Bíblia, esteja mais relacionado à escolha do que aos objetos mágicos em si, a mística. Ou seja, depois de ponderação sobre os fatos, depois de alcançado duas opções mais lógicas, escrevia-se em 2 pedaços de cerâmica uma palavra para cada uma das opções. Aí pedia-se para a pessoa fazer a escolha entre elas. É como uma separação de terras, né? Quando se deixam me fugiu a palavra agora. O testamento, né? Quando você vai fazer a divisão de terras é dessa mesma forma. Então, se nós for ver essa questão do tirar sortes, existem outras partes que daí sim, tem toda a parte mística que aconteceu lá, por exemplo, com Matias, na escolha do 11º discípulo depois da morte de Judas. Lá diz que primeiro eles oraram a Deus, separaram 2 homens justos, então vê que tem uma lógica para ser sorteado. E como os 2 estavam em patamar de serem escolhidos, então foi tirado essa sorte para quem caísse estaria bem representado, né? E também aí que entra a parte mística, que os soldados lá, né, daí já entra outra cultura, que é a romana. Esses sim tiravam sorte com os dadinhos, enfim, com as pedras, né, porque o dado é muito mais antigo do que a gente pensa, para tirar então sortes das roupas de Cristo. 6º tópico, porque o bode que saiu para Azazel teria que ir vivo para o deserto? E por que outro bode ser sacrificado a Deus? Um morria e um vivia? Então, olha só, como nós aprendemos anteriormente, Azazel significa abismo, preste bem atenção. E este bode, então, recebia todos os pecados do povo e levava consigo para o deserto todo o mal. Então agora entra a representação também do deserto, que é um lugar solitário, um lugar vazio. Veja então que nós já entendemos que os 2 bodes tinham que ser iguais para representar essa dualidade de Deus. Um ficava na tenda sacrificado para Deus e outro, com os pecados do povo de forma mística, iria para o deserto levando os pecados do povo. Agora eu faço uma pergunta para você. Eu já fiz um vídeo aqui falando de Mateus 4, sobre a tentação de Cristo, e teve muitos comentários dizendo, não, como é que Cristo
ele foi tentado na sua própria consciência. Quem se materializou lá com ele? Mas como assim quem se materializou? Não fala em parte alguma que o diabo ou outra pessoa, uma entidade, foi lá para tentar Jesus. A tentação de Jesus, por ser parte humana, foi aqui. E olha só, aonde aconteceu essa tentação? No deserto. Por quem? Pelo bode? Pelo diabo? Não, mas pela dualidade que eu acabei de falar do Criador. Porque o mal existente na nossa existência terrena, nessa esfera, mesmo que Cristo seja o próprio Deus, diz que ele se esvaziou de toda a sua divindade e veio a ser servo, ele veio a ser homem. Ele possuía sim a divindade em si, mas ao mesmo tempo era homem. E se é homem pela justiça do próprio Deus em pessoa de Jesus Cristo, ele tinha que ser provado, tentado como os homens, na figura de Jesus Cristo, porque Deus, o Espírito, o Criador, o Eterno, não pode ser tentado, tá? Então esse bode, ele representa todo o mal, que é esse mal que leva à culpa dos nossos erros, tá? É o lado mal que existe na minha consciência, na sua consciência, e que faz nós errarmos. Porque se nós formos olhar a fundo, nós não erramos porque nós queremos, mas sim porque nós conhecemos o mal. Por isso que diz que a lei, quando ela é mostrada para nós, ela nos condena, porque quando a gente erra, a gente sabe que está errando. Mas para aqueles que não têm lei, eles não sabem, por exemplo, se estão infringindo uma lei do Criador. Então, é por nós conhecermos esse mal que já está dentro de nós, que é o que faz nós errarmos. Já esse bode sacrificado, veja só, o que eu vou dizer aqui, muitas pessoas talvez possam se escandalizar. Ai meu Deus, está falando o quê? Atribuindo a Jesus. Olha só, vamos pensar juntos com coerência, com harmonia, com entendimento. Dois bodes iguais, representam o bem e o mal da parte de Deus, certo? O bode mau, ele representa então todo o erro do ser humano, representa todo o mal do ser humano, que é carregado por essa simbologia do bode como sendo o mal que está dentro de nós, certo? E o bem que está em nós, ele também foi sacrificado. Veja, os dois bodes eram iguais, um representando, então, para Azazel, todo o mal, é uma representação. Ele carregava consigo o mal, quer dizer o quê? Que nós erramos porque nós temos presente em nós essa dualidade do mal que teve lá início Adão e Eva, certo? E o que acontece? Esse aqui não morreu, ele representa o quê? Que esse mal ainda existe, não foi extinto. Enquanto existir terra, enquanto existir primavera, outono, verão e inverno, enquanto tiver toda o sol se pondo, nascendo e as estrelas no céu, nós estaremos coexistindo com a dualidade dentro de nós. Por isso que ele foi vivo, não foi extinto. E o bode bom para Deus, vamos dizer assim, por que que ele foi sacrificado? Por que que ele morreu? Quem é o bode expiatório que pagou os erros nossos, não só do povo hebreu, mas de toda a humanidade que carregou em si todo o nosso erro e abriu caminho para a graça, para termos o livre acesso para o Criador? Por que que esse bode foi sacrificado para Deus lá na tenda do encontro? Para que o véu fosse rasgado e nós tivéssemos acesso ao Santo dos Santos. Diz lá que teve o ritual do sangue, que foi aspergido esse sangue. Tudo é uma alusão, é sombra do que viria a ser na pessoa de Jesus Cristo. Não é que Jesus é o bode, não entendam assim, tá certo? Vamos crescer, vamos falar como espirituais, como adultos espirituais. Esse bode é uma alusão, é um símbolo de Cristo que viria a ser sacrificado, o sacrifício do bem, que não teria culpa, você entende? Já o outro levava consigo a culpa e ficaria vivo. Tá entendendo a ligação? Então, pessoal, Cristo ele foi sacrificado na cruz e diz que naquela época se dizia que todo aquele que era morto com sacrifício de
cruz, ele era considerado maldito. Só que nós já vamos entender o que é que significa bode expiatório. Veja só, bode expiatório é uma expressão popular que define o indivíduo, uma pessoa que, digamos assim, ele não consegue provar a sua inocência, ou não queira provar a sua inocência, como foi no caso de Cristo, porque ele tinha que vir para cumprir tudo. Mas mesmo assim, mesmo não provando, mesmo não conseguindo talvez provar a sua inocência, ele é condenado e responsável direto pela acusação. De quem que foi Cristo? Cristo foi acusado por quais erros? Pelos nossos, não pelo dele, tá bom? Então isso significa bode expiatório. Vamos continuando o nosso estudo aqui, ó. Deixa eu separar aqui. Agora sim. Tópico número 7. Qual era o significado da imposição das duas mãos sobre a cabeça do bode vivo? Veja só, era um simbolismo, não era místico, não saía poder das mãos de Arão. Era um simbolismo de transmissão de pecados. Veja, era um simbolismo, eu tenho que repetir para ficar bem frisado, que foi feito através de Arão. Não existia esse poder místico, como eu falei, essa energia quântica passando pelas mãos de Arão, tá certo? Vamos entender mais um pouquinho sobre a imposição das mãos. Olha só, as mãos são partes do nosso corpo humano que exprimem a ideia, tá? Assim como os números que nós estamos estudando, que representam então força, poder, movimento. Além disso, podem simbolizar o divino, como no caso de Deus, onde a mão direita representa a misericórdia, o lado dual do bem e da luz, enquanto a esquerda representa a justiça, a ira de Deus, o mal que Deus criou. Então, a imposição, pessoal, ela era apenas um símbolo do que haveria de acontecer no plano espiritual. Não saía um poder das mãos, os pecados de todos passando pelas mãos. É apenas um simbolismo, não existe poder místico, tá? O problema é que hoje, no meio pentecostal, se criou essa mística de que as mãos têm poder, orar com a mão na cabeça. Tá certo, é um simbolismo de transmissão para alguma coisa, tá certo? Mas existe algumas, como é que se diz? Algumas heresias. Existem algumas coisas que são débeis, se tu for pensar, porque tem pessoas no meio pentecostal que acham que é assim, que se uma pessoa, vamos supor assim, idólatra, colocar a mão na sua cabeça, você vai virar idólatra também. Aquela energia vai passar e vai te contaminar. Se uma pessoa que adulterou, vamos supor assim, se arrependeu, se consertou com Deus, enfim, e for lá, que muitas vezes são excluídos, a pessoa se te encostar, você vai se tornar adúltero, você vai receber o espírito de adultério. É essa parte mística que eu falo que é para pessoas que são fracas da cabeça, que não entendem as coisas espirituais de Deus, tá? Da mesma forma que se uma pessoa que se diz um homem de Deus, um santo, esse sim, daí você pode impor que eu vou receber todo o poder que aquele homem tem. Gente, isso é puro misticismo, eu já falei, já expliquei aqui no canal, em uma aula sobre o que é espiritualidade, o que é misticismo. Assista lá para entender qual é a diferença, para que você não seja enganado também, tá certo? Vamos continuando. Aqui o nosso estudo já está quase encerrando. Tópico 8. Por que esse bode deveria ir vivo para o deserto? Então vamos aprofundar mais essa parte. O símbolo do deserto, então, é muito antigo e está relacionado com a busca da realidade. O mal é real. Esta extensão imensa e estéril em que existem essas paisagens aparentemente se repetem, que é um lugar árido, vazio, solitário, é um local ideal para o encontro com o interior de cada ser humano. O deserto simboliza uma espécie de busca interior ou exterior, simultaneamente um local de tentação
e um meio ideal para a obtenção da salvação divina da alma. É um símbolo, até o deserto é um símbolo dual, como João Batista ia para o deserto pregar o arrependimento, fala do deserto que era para anunciar a vinda do Messias. Lá em Apocalipse 12, se eu não me engano, fala também que o povo ia se refugiar no deserto e que Deus ia sustentar com o alimento necessário. Claro que tem uma metáfora sobre isso, mas é um lugar dual, ele tem dualidade, tanto para a busca interior de você pensar e crer naquilo que você realmente é, como também um lugar de solidão, de tentação, de mal propriamente dizendo. Então até o símbolo do deserto ele contém essa dualidade. Vamos encerrando a nossa aula aqui, lendo a última parte. Veja que a diferença essencial no deserto, nesse simbolismo, parece estar na presença e na ausência de Deus, mas na vida de cada um, tá? Porque Deus é onipresente. Deus, ele vê no mal e ele vê no bem também, tá? Na dualidade, já que o deserto com Deus é positivo, é bom, e sem Deus, isto é, no lado mal da criação, ele é negativo, ele é estéril. Ou seja, aquele que busca o lado mal, ele tá sem a essência boa que Deus criou. Ele não tem essa aproximação com Deus. O lado mal, digamos assim, é uma aceleração para a destruição do ser humano. É para onde o pecado está destinado a ir. Como nós já falamos aqui, que vai ser aniquilado com a besta, enfim, lá em Apocalipse, fora de Deus, ou seja, na inexistência. Assim como o mal e todos os seus súditos que cometeram despreocupadamente o mal é abismo. Muito bem, meus amigos, veja que, olha só, a questão de Baphomet está sendo relacionado com Levítico 16, ele não está lá escrito com todas as letras Baphomet, tá? É utilizado o bode, tá? Para essa representação do mal, como eu já falei, e Azazel é a representação, o simbolismo do lado espiritual desse mal, que é criação de Deus, juntamente com o bode que foi feito como sacrifício para Deus, que representou bem. Esse outro bode representa sim o mal, porque ele carrega em si todo o pecado. E claro, existem, por exemplo, na maçonaria ele é adorado, existem outras ramificações, outras seitas, outras religiões que têm Baphomet como, então, um simbolismo justamente que representa toda essa dualidade. O bem e o mal das mãos levantadas, que é assim embaixo como em cima. Aí tem a representação da estrela, dos chifres, enfim. Se você quiser que eu faça um assunto só explicando isso aí, eu posso fazer em outra aula. Mas procura, se você procurar na internet, vai ter, eu acho que vai ter, então, a especificação do simbolismo de cada parte de Baphomet. Por que ele é cabeça de bode, tem seios, né? Representa toda uma questão de fertilidade, de alimentação para a humanidade, que tem, isso falando espiritualmente, tá, pessoal? Então, o órgão genital masculino é um caduceu, que representa sabedoria. Enfim, se você quiser, depois procura que deve ter alguma informação sobre isso, tá certo? Nem vou me ater aqui porque essas coisas são, não é legal ficar mexendo e indo a fundo no que diz o mal, tá? Nós tratamos aqui do bem, daquilo que está ali na escritura, que foi dito, foi decifrado, é um assunto bem complicado, tá? É de difícil entendimento. Depois, se você não entendeu, volta e assiste de novo para que você possa entender o significado tanto para o povo de Israel como espiritualmente para os nossos dias de hoje, tá certo? Gostou? Não esqueça de deixar seu like, se inscreva se não for inscrito para fortalecer o canal. Em breve, pessoal, olha só, dia 20 estaremos comemorando 1 ano de canal de Escola de Eruditos, tá certo? Vai ser então a nossa primeira live ao vivo, já vai se programando, né? Eu vou estar avisando antecipadamente, tá? Para que você possa interagir comigo. Nós vamos ter um tema muito legal, vai ter muita coisa bacana
vindo aí pela frente. Já comprei uns equipamentos para melhorar a questão do áudio, do vídeo, tá? Tudo isso para promover com maior qualidade as nossas aulas e o ensino para você, tá certo? Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, na próxima aula, aqui na sua Escola de Eruditos. Até mais!